Quando a gente pensa em mensurar ondas, uma dúvida frequente é qual onda eu devo escolher? Né? Se eu vou mensurar a onda P, qual onda P eu posso escolher nesse traçado para representar o que está acontecendo com o meu paciente, né? Nesse traçado eletrocardiográfico? É sempre importante ressaltar que eu vou escolher as ondas com maiores amplitudes ou maiores durações. Como a gente comentou, essas ondas elas vão sugerir, esse aumento das ondas, né, vão sugerir uma sobrecarga de câmara cardíaca na maioria das vezes. Então, como ela sugere, eu vou sempre buscar ondas maiores, buscando essa representação do que está acontecendo com o paciente naquele momento. Tá? Importante realizar a leitura sempre em trechos que realmente possibilitem uma avaliação clara, né? Trechos que a linha estiver estável. Se eu pegar um exame que a linha base não está estável, isso pode interferir também na avaliação, na mensuração dessas ondas, já que toda onda ela vai ser mensurada baseada nessa linha base. Tá bom? Então aqui a gente tem 3 traçados eletrocardiográficos para poder representar um pouco isso, né? Qual onda que eu vou escolher? Se a gente olhar o primeiro traçado, a gente consegue observar um traçado com uma linha base muito bem delimitada, né? Eu consigo observar que antes dessa onda P, a gente tem uma linha que é reta, né? Faz o P, QRS, T, vai mantendo uma linha base estável, né? Para esse paciente aqui é muito fácil da gente fazer a mensuração, porque o exame dele está estável, né? Se eu pensar em escolher uma onda P para avaliar nesse paciente, eu vou procurar uma onda P que esteja maior aqui, ó, e vou mensurar. Será que essa aqui está maior? Então vamos mensurar, sempre levando em consideração a linha base, tá bom? Nesse segundo traçado, a gente consegue observar que essa linha base não está tão bonitinha, né? Aqui a gente tem uma linha base bonita, ó. Antes da onda P, vem bonitinho, linha base bonitinha. Se a gente chegar aqui, a gente já tem um ponto que essa linha base não está bonita. Se eu tiver que mensurar alguma onda, eu vou sempre procurar um local nesse traçado onde eu tenho uma linha base bonita. Então seria aqui nesse paciente, nesse traçado, tá bom? Já esse outro paciente, a gente consegue observar que essa linha base está muito estável, né? E chega a algum ponto que talvez ela tenha um pouquinho de estabilidade, talvez dê para a gente medir aqui também, ó. Também talvez dê para a gente medir. Então é importante o veterinário, o avaliador, procurar um local onde essa linha base esteja estável, né? Se a gente for pensar aqui, ó, vamos escolher uma onda P para esse paciente. Qual onda P que está maior? Qual onda P que tem uma duração maior? E aí eu vou procurar qual complexo, qual desses ciclos cardíacos aqui eu vou utilizar para fazer as minhas mensurações, tá bom? Como a gente faz então para mensurar essas amplitudes e essas durações dessas ondas, né? Relembrando que nós já comentamos em outra aula, no método convencional nós temos o registro que é realizado no papel milimetrado. E esse papel milimetrado ele vai possibilitar a mensuração dessas ondas. Quando eu registro as ondas nesse papel, eu consigo então determinar qual que é a velocidade e qual que é a amplitude de cada uma dessas ondas, né? E aí, se nós temos aqui um exemplo, né? Uma onda P que pegou 2 quadradinhos de amplitude e 2 quadradinhos de duração, basta eu contar quantos quadradinhos essa onda está pegando, né? Quantos quadradinhos ela está passando e multiplicar pelo valor aqui que a gente tem fixo. Se eu tenho 50 milímetros por segundo, se eu tenho 1 milivolt, como a gente já viu em outra aula, isso vai mudar. Então é importante sempre avaliar qual que é o padrão de leitura, qual que foi a leitura, né? Qual que foi o registro, se está no padrão ou não, para poder determinar os valores aqui de multiplicação. Se esse quadradinho aqui, essa onda P, né, pegou 2 quadradinhos de amplitude numa velocidade de 50 milímetros por segundo e sensibilidade de N, eu sei que eu tenho 2 vezes 0,1. 2 vezes 0,1 é igual a 0,2 milivolts de amplitude. Se ele pegou 2 quadradinhos de duração, eu sei que esse quadradinho, que essa onda P, tem 2 vezes 0,02 é igual a 0,04 segundos. Então, a partir desses quadradinhos, contando esses quadradinhos, a gente consegue, então, determinar quanto tempo essa onda demorou para acontecer e qual que foi a amplitude dessa onda. A partir daí, a gente consegue jogar em cima de valores de referência para determinar se existe ou não alguma alteração nessa onda e o que ela sugere para a gente clinicamente. Tá bom?
Vamos falar um pouquinho sobre alteração de ondas em intervalos. Então, até agora, nós comentamos um pouco sobre as ondas, quais são as ondas nesse traçado eletrocardiográfico, quais são os intervalos que a gente vai avaliar, isso é importante, né? E agora a gente vai falar sobre as alterações. Então, nós temos as ondas e elas podem estar alteradas, né? A primeira onda que a gente comentou é a onda P, né? A primeira onda que aparece nesse complexo, que significa ali um ciclo cardíaco, né? Como nós comentamos, a onda P, ela significa a despolarização atrial, então nada mais é do que o movimento elétrico do coração passando pelos átrios. E aí, quando eu penso na onda P, na formação da onda P, eu tenho duas fases da onda P. A primeira fase seria a fase em que ela passa pelo átrio direito, então nós comentamos que o impulso elétrico sai lá em cima do nó sinusal, que está lá no átrio direito. Então ela vai passar pelo átrio direito e passar pelo átrio esquerdo. Então quando eu penso na formação da onda P, eu tenho duas fases. Eu posso pensar na onda P em amplitude e em duração. E as duas coisas têm significados diferentes para a gente, né? Eu sei que o átrio direito, a despolarização do átrio direito, seria a primeira porção da onda P. A primeira porção seria a amplitude. Então, quando eu penso em amplitude de onda P, eu estou me referindo ao átrio direito. Quando eu penso na segunda porção, que seria a duração, eu estou pensando em átrio esquerdo. Então, já falo para vocês que a onda P, quando está aumentada em amplitude, ela sugere uma sobrecarga de átrio direito. Quando ela está aumentada em duração, ela indica para a gente, ela sugere uma sobrecarga de átrio esquerdo, tá bom? Tanto para cães quanto para gatos, nós temos então valores de referência já pré-determinados, né? E se esses valores encontrados no exame extrapolam os valores de referência, nós vamos observar então esses padrões que sugerem sobrecarga, tá bom? Só para poder fixar, para a gente poder deixar bem firme esse conhecimento, né? Bem fixado, nós temos então a sobrecarga de átrio direito, que é marcada pelo aumento da amplitude da onda P. A gente chama de P pulmonale, quando essa amplitude está aumentada. E a sobrecarga de átrio esquerdo, que é marcada pelo aumento da duração dessa onda P, que a gente pode chamar de P mitrale, tá bom? Quais são as causas? Seriam então as doenças que causam sobrecarga de átrio esquerdo ou direito. Então é importante manter esse contato com o clínico, né, e tentar determinar a causa. Será que esse paciente tem uma degeneração mixomatosa valvar? É uma cardiomiopatia dilatada que já está levando a uma sobrecarga de átrio? Então é importante tentar determinar a causa, né? Mas aqui no eletrocardiografia, a gente, na maioria das vezes, não consegue determinar. A gente vai ter que partir para um outro exame para confirmar a ocorrência dessa sobrecarga ou não. Porque, como a gente disse, é um exame que só sugere sobrecarga, tá? Então ele não é um exame que confirma as alterações morfológicas e estruturais. Para exemplificar, então, o que acontece na sobrecarga de átrio direito, nós temos aqui um traçado eletrocardiográfico de um paciente, onde a gente consegue observar essa onda P aumentada em amplitude. Como que eu sei que a amplitude dessa onda está aumentada? Nós vamos contar o quadradinho e multiplicar, então, pelo fator de multiplicação para achar quantos milivolts essa onda tem, né? Contei aqui para exemplificar para vocês. Então, a onda P ela tem 7 quadradinhos, 7 vezes 0,1. Essa onda P tem 0,7 milivolts. Como nós comentamos, a onda P ela pode ter até 0,4 milivolts. Esse é o valor de referência para o cão. Então, ela está aumentada, o que sugere para a gente sobrecarga de átrio direito. Tá bom? Eu posso contar aqui também a duração. Se a gente contar a duração, já adiantei, eu tenho 0,04 segundos, já que ela está ocupando 2 quadradinhos. Está dentro do valor de referência, tá bom? Então, esse exame eletrocardiográfico sugere um padrão de sobrecarga de átrio direito. Nesses outros 2 traçados eletrocardiográficos, a gente pode observar um padrão de sobrecarga de átrio esquerdo. Então, aqui a gente vai observar que a duração dessas ondas estão aumentadas, né? Se a gente for contar aqui nesse primeiro traçado, a onda P, nós temos uma onda P que está ocupando o espaço de 3 quadradinhos pequenininhos, né? Então, 3 vezes 0,02 segundos, nós temos que essa onda P tem 0,06 segundos de duração. Nós comentamos que o valor de referência para a onda P seria de 0,04 segundos. Então, a duração está aumentada, indicando
uma possível sobrecarga de átrio esquerdo, tá bom? Nesse outro exame aqui, nesse outro traçado eletrocardiográfico, nós temos uma onda P que ocupa aqui cerca de 7 quadradinhos. Se a gente for multiplicar 7 por 0,02, nós temos 0,14, o normal é até 0,04. Então essa onda P está bastante aumentada também em duração, sugerindo uma sobrecarga de átrio esquerdo.